Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo falaremos sobre redução ao primeiro quadrante na circunferência trigonométrica. Então, vamos começar olhando o que é a circunferência trigonométrica, tá? Então, é aquela que tem um raio unitário, ou seja, a distância do centro da sua origem até qualquer ponto da circunferência é igual a 1, é dividida em 4 quadrantes e o seu centro coincide com a origem de um plano cartesiano, ou seja, tem coordenadas 0 para x, 0 para y. É dividida então nos quadrantes no sentido anti-horário para o sinal positivo, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, e nela nós encontramos aí os quadrantes divididos, cada um deles em 90 graus, os ângulos que podem ser dados tanto em graus como em radianos aqui indicados para vocês. Então, 360 graus equivale a 2π radianos, 90 graus a π sobre 2 radianos, 180 graus a π radianos e o 270 graus equivale a 3π sobre 2 em radianos. Então, essa é a nossa circunferência trigonométrica. Mas, antes de falar em relações trigonométricas, eu quero rever com vocês as relações que partiram lá dos nossos estudos em triângulo retângulo. Então, as relações de seno, cosseno e tangente, elas vieram primeiro nos nossos estudos lá no triângulo retângulo, que envolvem catetos e hipotenusa do triângulo. Retângulo que tem um ângulo de 90 graus, hipotenusa o maior lado desse triângulo e os catetos os lados menores. As relações trigonométricas, essas relações podem ser aplicadas aos ângulos que são agudos, ou seja, não o ângulo reto e sim os outros dois. Então aqui eu deixei indicado somente o ângulo beta, mas ele vale também para o ângulo aqui que tem o vértice C, tá? Então o seno vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, é a divisão dessas medidas. O cosseno de um ângulo, nesse caso beta, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente de um ângulo agudo num triângulo retângulo é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aqui já deixei indicado os valores A, B e C, porque a gente já tem nomeação nesse triângulo, ok? Então, nós temos também as relações trigonométricas que são dadas no triângulo. No caso que são no triângulo, a gente pode encontrar também na circunferência. É essa transposição que a gente começa a fazer aqui agora na segunda série, né? Então, nós vemos o cosseno sobre o eixo x, o seno sobre o eixo y e a tangente nós vamos olhar numa reta que é perpendicular ao eixo x ou paralelo ao eixo y. Então, aqui eu deixei indicado bem legal para vocês, já com cores diferentes. A tangente está em roxo, o cosseno em verde e o seno que está em azul, aonde que você encontra cada um deles. E também os seus sinais, tá? Então, todos os ângulos para cima, seno positivo, para baixo, negativo. À direita eu tenho o cosseno positivo e à esquerda o cosseno negativo e a tangente na reta auxiliar para cima positivo e para baixo negativo. Então, aqui, para ficar bem simples, cada um deles separadinhos aí, para vocês poderem visualizar melhor, não ficar aquela confusão, caso você não tenha entendido o slide anterior, aqui está separado o sinal do seno, do cosseno e da tangente. E aí, também, para encontrar essas relações, nós fazemos a redução desses ângulos ao primeiro quadrante. Por quê? Porque lembre-se que nós temos as relações de seno, cosseno e tangente para ângulos que vão de 0 a 90. Então, aqui, se o ângulo estiver no segundo quadrante, para reduzir, eu vou fazer 180 menos alfa. Se ele estiver no terceiro quadrante, eu vou fazer alfa menos 180 e no quarto quadrante, 360 menos o alfa. E aí, aqui, para simplificar, deixei para vocês também essas equações numa tabelinha. Então, o ângulo está lá no terceiro quadrante, o que eu vou usar? Está aqui, ó, alfa menos 180. Sempre fazendo a diferença do ângulo, a relação dele com o ângulo que está no eixo x. Então, gente, nesse vídeo nós falamos sobre a redução de ângulos ao primeiro quadrante na circunferência trigonométrica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!